Antropologia teológica, falando sobre a origem da alma, a segunda teoria a ser estudada sobre como a alma originou-se, ela é chamada de traducionismo. Segundo esta corrente de pensamento, Deus criou uma alma original, ou seja, a alma de Adão, e todas as demais viriam a existir a partir dela. Ou seja, os pais passam aos filhos, além do corpo, a alma. Segundo estes, até a alma de Eva provém da alma de Adão. Para esta afirmação baseiam-se em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 8, que diz: porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Observe esse versículo. Eu não vejo esse versículo como base para a alma, né? Vamos dizer, aqui o que parece é que o apóstolo Paulo está falando da formação física, né? Então, a mulher, ou seja, o seu corpo, provém do varão, até porque Deus ele usou aquele símbolo, ele pegou uma costela de Adão e dessa costela ele vai formar a mulher. Mas não fez uma referência que Deus teria pegado também a alma de Adão. Então, a referência, a mulher provém do varão, na verdade é uma referência física, mas é o que eles usam, né? Bom, prosseguindo, o comentário diz: para eles, o processo da criação acabou, ou seja, Deus criou o universo, Deus criou os animais, Deus criou as aves, tudo, criou o homem, Adão, e pronto. A partir disso, a alma de Adão já foi transferida para a alma de Eva, e também hoje os pais, eles transmitem aos filhos a parte física, que é toda comprovada hoje na genética, características de cabelo, olhos, tudo, né? E também transfere a alma da pessoa. E aí, quando está falando de alma, está falando, claro, de alma e espírito. Segundo esta corrente de pensamento, o pecado passa através da alma, que o recém-nascido recebe dos pais. Ou seja, Adão e Eva pecaram. Eva vai gerar filhos, Caim, Abel. Quando Eva gerou essas crianças, o pecado dela passou para essas crianças através da alma. No primeiro caso, como a alma, eles acreditavam no pré-existencialismo, o pecado passava através do corpo. Eles defendem que a alma de Jesus foi criada diretamente por Deus e não gerada pelo casal. Assim, Jesus não teve pecado. Então veja, comparando a primeira com a segunda, a primeira, se o pecado passa pelo corpo, Deus teria que ter feito um milagre, tá ok? Para o pecado de Maria não passar para Jesus, já que Jesus com certeza teve cordão umbilical, ele teve uma formação física vinda de Maria, ele é a semente da mulher. O número 4.3, a cooperação mútua. Segundo esta corrente de pensamento, Deus e os pais contribuem na formação da alma. Para esta corrente, o pecado passa através do corpo e da alma gerada com participação dos pais. Então, esse acredita que o corpo e a alma, eles são transmitidos pelos pais, mas Deus também colabora. E como os pais participam, automaticamente os pais transmitiriam pecado. Esta corrente se assemelha ao problema da segunda, traducionismo, e por isso fica a pergunta: se o pecado passa através do corpo, como Jesus Cristo teve seu corpo formado no ventre de Maria, herdando as características genéticas de Maria, mas não recebeu os pecados de Maria? Essa ainda é uma pergunta sem resposta. Ou seja, a Bíblia ela não nos dá uma resposta, nós ficamos no campo da hipótese. Jesus teria estado ali no corpo de Maria, né, teve cordão umbilical, mas o Espírito Santo agiu para que ele não herdasse pecado de Maria. Alguns colocam que o pecado passa pela relação sexual. Como José não teve relação com Maria, Jesus nasceu sem pecado. Se isso fosse verdade, aí se pegasse uma virgem
e fizesse uma fecundação no óvulo dela sem relação sexual, essa criança também nasceria sem pecado. Então, essa, no meu entender, não é a resposta. E em quarto lugar, a teoria mais aceita no meio cristão, a teoria chamada criacionismo. Segundo esta corrente de pensamento, Deus cria as almas em um ato imediato durante a gestação da mulher. Ou seja, nós não sabemos se é no exato momento em que o esperma fecunda o óvulo, não sabemos se é 1 mês, 2 meses, 3 meses depois. A ciência está sugerindo que com 3 meses a criança já manifesta vida. Mas nós não temos como ter essa certeza. Os defensores dessa teoria não definem um momento exato em que Deus cria e une a alma ao corpo. Estes se baseiam em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Esse versículo aqui, quando está falando o espírito volte a Deus que o deu, está falando do espírito e da alma. Nós acreditamos que espírito e alma são inseparáveis. Existe uma corrente no nosso meio que diz que o espírito volta a Deus, significa o espírito volta a fazer parte de Deus. Que Deus deu o espírito, ou seja, deu uma parte dele e esse espírito volta a fazer parte de Deus. Isso é muito estranho. Seria como se eu tivesse uma parte de Deus dentro de mim. Eu tenho um Deus dentro de mim, um deusinho dentro de mim, uma parte de Deus dentro de mim. Isso é muito estranho. Não é o que o versículo está ensinando. O espírito e a alma voltam a Deus para serem julgados por Deus de todas as obras que eles fizeram aqui na terra, como está escrito. Está ordenado aos homens viverem uma só vez, vindo após isso o juízo. Isaías 57, versículo 16. Porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se enfraqueceria, e as almas que eu fiz. Hebreus 12, versículo 9. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Ou seja, ele está dizendo que Deus criou as almas, que Deus criou os espíritos, aqui espírito e alma, como Isaías também, ele ali até falou tanto em espírito quanto em alma, né? Tá bom? Ele falou, porque o espírito perante a minha face se enfraqueceria e as almas que eu fiz. Que espírito que ele está falando? O espírito do homem e a alma do homem. Esse versículo também é muito importante quando nós vamos estudar o homem, se o homem é apenas corpo e alma, e que alma e espírito seria a mesma coisa, né? Ou espírito, alma e corpo, se o homem tem essas formações. Também Zacarias capítulo 12, versículo 1. Peso da palavra de Yahvé sobre Israel. Fala Yahvé, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro do homem. Novamente, como está falando de espírito aqui, está falando de espírito e alma. O cristianismo defende, por padrão, que espírito e alma são inseparáveis. Então, o espírito e a alma, eles são criados por Deus quando eles morrem. Vão diante de Deus para serem julgados e passarão a eternidade ou na Nova Jerusalém ou no inferno. Essa corrente de pensamento defende que o pecado passa através do corpo. No Salmo 51, versículo 5, Davi diz: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então a formação que ele está falando aqui é a formação física, né? Porque a mãe, ela participa da formação física. Então o pecado passou através da mãe. Assim a alma teria contato com o pecado assim que entrasse em contato com o corpo. Acreditamos que Jesus teve contato com o corpo pecaminoso de Maria, mas por uma ação divina não herdou o pecado dela.
a Igreja Católica inventou toda aquela história que que Maria não tinha pecado, mas isso aí não está escrito na Bíblia, e teria que explicar também que a mãe de Maria não teria pecado. Então, seria um ciclo sem fim. Bom, é importante também nessa questão da alma nós tensionarmos porque o STF brasileiro, o STF do Brasil, ele resolveu julgar, olha só, quando que existe uma alma no homem. Porque eles estavam dizendo o seguinte, olha, se o aborto for realizado antes que a alma entre no corpo, então não é crime. E por isso, em novembro de 2016, eles decidiram que aborto até o 3º mês não é crime. E a revista Época, do jornal O Globo, colocaram uma repórter, para comentar. Eu falo repórter porque eu penso que as mulheres são muito mais sensíveis que os homens nesse tema. E a repórter ela fez o seguinte comentário sobre o STF dizer que até o 3º mês não é crime. Ela comentou: em um raro sinal de avanço civilizatório vindo de Brasília, o entendimento valoriza a autonomia das mulheres. Então você veja, o STF escreve uma lei que é louca, não tem como eles saberem quando que a alma é colocada no corpo, mas eles inventam que é até o 3º mês. Ao que parece, essa heresia veio do islamismo, porque o islamismo prega isso. Então o STF pode ter tido essa influência, né? E aí botaram que até o 3º mês não é crime. O islamismo prega que a alma só é colocada no corpo no 3º mês. A Bíblia não nos dá esse momento, tá ok? Mas é interessante ver uma mulher comentando sobre isso, porque eu penso que o aborto era para ser algo para chocar mais a humanidade. Eles pensaram, olha, você está tirando a oportunidade de uma vida vir ao mundo. Então eu penso que os governos do mundo, por exemplo, o governo brasileiro, era para ele fazer o seguinte, olha, você tem uma criança, você não quer criá-la, nós vamos criar essa criança, vamos dar educação a ela, para isso existe o Estado, para isso existe os impostos, e depois, se você com 1 ano, 2 anos, 3 anos, se você quiser o seu filho, a sua filha, e quiser criá-lo, você receberá, senão ele será criado pelo governo, terá toda a sua formação custeada pelo governo até os 18 anos, porque é uma vida que está ali. Mas, quer dizer, uma repórter, ela pensa mais naquele direito da mulher de abortar, de não ter a criança, do que preservar a vida, né? E esse é um erro do homem e da mulher.